Bom, a alta nos preços do café no mercado internacional estimulou de alguma forma a venda antecipada do grão e cafeicultores acabaram fechando negócios. Mas será que essa é a melhor hora para vender? Será que o mercado exige isso, vender aos poucos, acompanhar as cotações? Nós vamos agora até Nova York conversar com o diretor de commodities da Société Générale, o Rodrigo Costa, a quem eu agradeço a participação. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite, tudo bem com vocês? Obrigado por mais uma vez estar presente aqui. Tá certo. Antes de mais nada, como é que está o tempo aí em Nova York? Está mais frio ou não, Rodrigo? Não, um pouquinho esfriou, era para nevar ontem, mas só caiu um pouquinho de neve, não acumulou. Então agora começa a melhorar um pouquinho mais, acho que agora já passou o pior. Tá certo. E com relação a esse mercado de café, nós tivemos aí pelo menos o mercado equilibrado, aí em alta, não dá para falar equilibrado, mas o mercado apontou alta para as negociações no mercado internacional, isso reverteu também em alta no mercado físico. O produtor está acompanhando, pelo menos aqui no Brasil, ele está fazendo negócios antecipados, aproveitando essa alta de preços, Rodrigo? Olha, tem sido reportados bastante negócios para o café que ele tem disponível para vender, assim como também para a próxima safra, né? Lembrando que as taxas de juros elevadas no Brasil acabam proporcionando um real mais fraco lá para frente, então isso dá a oportunidade de travar preços que têm sido percebidos como atrativos aí pelos produtores. E então eu acho que isso me parece bastante saudável quando os preços encaixam, os produtores vêm aproveitando para vender, sim, porque a gente tem um movimento no mercado de café que também foi muito impactado pela desvalorização do dólar frente a uma cesta de moedas que atraiu compra de commodities em geral, quer dizer, não foi nenhuma mudança somente implícita ao café, né? Então acho que essa medida parece que é bastante acertada. Bom, e de alguma forma o que está influenciando direto é essa desvalorização do dólar, aliás, diante de outras moedas. Isso que está impactando direto nas cotações, é isso, Rodrigo? Eu acho que esse é um dos principais fatores. A gente, obviamente, sempre tenta atribuir também ao que está acontecendo implicitamente apenas no café, mas o café não teve uma grande mudança de notícias, novidades que pudessem impactar. Pelo contrário, se você for olhar o volume de exportação que tem sido mantido elevado, tanto de Brasil e de Colômbia, esses dois principais países, isso de uma certa forma acaba tirando um pouco do argumento autista, que inclusive eu tinha até algum tempo atrás, e que você ia poder ter um aperto na oferta global. Como ainda que o Brasil tenha um estoque de passagem que seja pequeno, essa janela de uma eventual falta de café que acaba não existindo mais, porque o café acaba fluindo para fora e chegando no mercado consumidor. Então, eu tenho a impressão que é muito o dólar que influenciou e os fundos viraram a posição, né? Estão com uma posição bastante vendida, eles viraram a posição, devem estar com uma posição líquida comprada em quase 20 mil contratos. Há o argumento, claro, que eles podem eventualmente comprar mais, né? Ficar até uns 40 mil lotes comprados, mas eu tenho a impressão que a gente precisa de um fundamento mais forte por trás para continuar atraindo esse pessoal, né? Certo. Agora, com relação a essa crise política que a gente tem acompanhado aqui no país, isso também influencia no mercado ou o mercado está alheio a esse tipo de movimento aqui, Rodrigo? Eu acho que influencia, sim. É difícil saber exatamente a que nível, né? Porque, como eu estava falando, o movimento de valorização da moeda americana foi em geral, não foi só contra o real. Na verdade, o real está se mantendo aí nesses níveis de 3,60. Se você imaginar que numa eventual queda desse governo o real venha a cair mais, 3,25, 3,10, como alguns analistas estão sugerindo, eu acho que imediatamente você pode ter uma reação mais positiva assim da Bolsa. Mas, ao mesmo tempo, a sustentação desse movimento, que é o grande problema de novo, né? Porque, dependendo quem venha para substituir, caso de fato a Dilma caia, não vai conseguir operar um milagre para eventualmente atrair uma horda ainda maior de investidor no Brasil, que já tem atraído nesse começo de ano pela própria taxa de juros altas brasileiras, né? E de uma certa forma esse real desvalorizado acaba sendo dando alguma ajuda
para a balança comercial. Então, eu acho que é uma equação um pouco complicada aí para imaginar que a gente pode ter preços muito maiores ainda que a Dilma venha a cair. Eu acho que imediatamente ele vai ter algum tipo de reação, claro, só não sei a sustentabilidade disso. Por isso que me parece acertar essa decisão dos produtores de estarem vendendo quando os preços encaixam os níveis que eles estão interessados, né? Ou seja, fazendo uma média de preços, acompanhando as cotações, logicamente, diante da necessidade de cada um fazer o caixa, tirando uma média. É isso, né, Rodrigo? Porque no final das contas, se é um cenário global onde o dólar vai eventualmente voltar a se valorizar pelo simples motivo que a economia americana está performando melhor do que as demais, e mesmo que o Fed aqui, que é o Banco Central americano, ele acabe só ele aumente menos os juros do que ele tinha falado anteriormente, como você teve expansão monetária em outros países, o efeito acaba sendo o mesmo, relativamente, quase o mesmo, para o dólar eventualmente voltar a fortalecer. Nesse cenário, ele acaba sendo negativo para commodities. A gente já teve uma recuperação bastante acentuada, né? Então, eu fico um pouco receoso dessa sustentação desse movimento, e a gente, obviamente, nunca vai saber qual que é a alta no mercado ou não. Mas se não tiver nenhum fator mais forte, como um evento climático, para atrapalhar, talvez, a produção mundial de café, que, de fato, tem um quadro relativamente ajustado, né? Eu acho que é um pouco mais complicado a gente ver uma puxada de preços maiores do que a gente já viu até agora, ou a sustentabilidade deles. E no final das contas é isso que você está falando, né? Mesmo que o mercado de Nova York suba, e em função do real firmando, ou seja, uma queda eventual desse atual governo, no frigir dos ovos o produtor vai estar vendendo os mesmos reais, quer dizer, então o efeito positivo potencial da bolsa, ele vai acabar sendo mudo para o real em si, né, para os preços de reais por saca para o produtor. Então eu acho que tem que aproveitar, sim, na minha opinião. Viu? Tá certo. Rodrigo, foi um prazer falar contigo mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. Uma boa tarde, boa noite para você. Obrigado, um abraço também. Até mais. Obrigado.